Aqui no estúdio a gente vai falar sobre trombose. Você sabe o que é isso? Para esclarecer melhor sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a médica hematologista, a doutora Josana Cabral. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Já explica pra gente o que é a trombose. Então, a trombose é quando ocorre a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo, que pode ser a veia ou a artéria. E esse coágulo bloqueia a circulação sanguínea, trazendo algumas complicações. Você falou em complicações. É algo muito perigoso? Sim, a depender do local aonde esse coágulo forma, ele pode trazer efeitos muito graves, como por exemplo, no vaso do pulmão, pode trazer falta de ar, problemas pulmonares. No vaso cerebral, pode levar à morte de uma área do cérebro, causar o AVC. E no coração, pode gerar os infartos. Doutora, você falou depende do local, então ele pode se formar em qualquer local do nosso corpo? Sim, mas existem locais em que eles se formam de uma forma mais comum, como por exemplo os membros inferiores. Quais as causas, doutora? Existem diversos fatores de risco que estão associados à formação de um coágulo, como, por exemplo, cirurgias, imobilizações prolongadas, como em viagens ou internações, obesidade, tabagismo, a gravidez, uso de hormônios. E existem situações em que as pessoas têm uma tendência a formar um coágulo. Qualquer pessoa pode desenvolver, eu falo assim, uma criança, por exemplo, pode ter? Pode sim, a depender do fator de risco presente, isso pode acontecer. Mas nós sabemos de alguns fatores e sempre tentamos protegê-los quando esses fatores mais importantes estão presentes. Existem tipos diferentes ou não? De trombose? Sim. Sim. As tromboses elas podem ser divididas em tromboses nas artérias e tromboses nas veias. E a depender do local, ela pode ganhar nomes diferentes, né? Nas veias pode ser a trombose venosa profunda, no cérebro o AVC, no coração o infarto, dentre outras nomenclaturas. Vamos falar de sintomas. Quais os sintomas que chamam a atenção? Bom, para a trombose nas pernas, que é o local mais comum, temos que ficar atento a um inchaço, dor, vermelhidão e calor em uma das pernas, ou seja, quando acontecer em uma das pernas, deve-se levantar a suspeita da trombose. E no caso da trombose pulmonar, ficar atento a uma falta de ar súbita associada a dor no peito, tosse com sangue. Pode se confundir a outras doenças, doutora? Pode sim. Por isso que é importante a avaliação médica ser realizada, né, para que possa diferenciar-se de qual quadro clínico estamos falando e colocar o tratamento adequado. Já que falou em tratamento, vamos falar do tratamento. Como é que funciona? Foi identificado e o tratamento? O tratamento primário consiste em utilizar os anticoagulantes, que são as medicações que ajudam a prevenir o aumento desse coágulo e a mudança desse coágulo para uma outra região. Então, começa-se o anticoagulante. E às vezes são necessários outras medicações para auxiliar ali no controle dos sintomas e dos fatores de risco. Tem casos cirúrgicos? Sim, quando a trombose é muito extensa e tem risco de gerar uma complicação orgânica muito grave, pode-se precisar de uma cirurgia para retirar o trombo daquele local. No caso da retirada, ela pode voltar em outro local ou de outra forma? Pode, a depender do fator de risco que causou aquela trombose. Em geral, a gente se antecipa para evitar que essa recorrência ocorra. Então, a gente coloca o tratamento, identifica a causa, né, e evita. Mas sim, se não houver o acompanhamento médico correto, pode voltar. Doutora, é possível prevenir? Porque assim, como a gente conversou aqui no decorrer da entrevista, qualquer pessoa pode desenvolver. Sim. Só que existe aquelas pessoas que têm mais dificuldade, vamos colocar assim, de ter esse tipo vamos chamar, pode ser doença? Sim, é possível prevenir mantendo bons hábitos. Então, é sempre importante se manter ativo, fazer atividade física regular, se manter hidratado, evitar o sobrepeso e obesidade, evitar fumar, se for precisar usar hormônio, ter uma avaliação médica. Tudo isso são bons hábitos para essa prevenção. E sim, tem pessoas que podem ter fatores genéticos, então a gente identifica isso com a história familiar, com os antecedentes, né, daquela família, daquela pessoa, e para esses casos, muitas vezes a gente até deixa uma medicação preventiva. No caso, essa medicação é para toda a vida? Nas pessoas que têm esses fatores de risco genéticos ou que não vão se modificar, alguma doença que não tem cura, por exemplo, aí sim, fica com anticoagulação por resto da vida. Mas depende de cada caso e a avaliação do hematologista é fundamental para poder selecionar.
nem sempre a gente consegue ter acesso ao médico especialista, que é o hematologista, né? Nesses casos, na dúvida, a pessoa precisa ir num clínico geral para depois ter a indicação para hematologista? Como é que funciona isso? Sim, sim. A pessoa pode procurar um clínico geral, às vezes quando o sintoma está muito ativo, procura uma urgência. Tem outros médicos que lidam com os casos, como os médicos vasculares, angiologistas, neurologistas, quando tem uma trombose cerebral, os cardiologistas no caso do infarto. Então, tem vários médicos que podem auxiliar na impossibilidade do hematologista. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.